Esse vídeo é especial para você que adquiriu o nosso box, né, da educação infantil homeschooling, né? Eu vou dar um norte para vocês de como você vai fazer. Primeiro, vamos lá. Você vai abrir o seu box, lá você vai ver o seu planner e você vai ver os cards e você vai ver esse livrão enorme com as atividades. O que você vai olhar? Primeiro, uma coisa muito importante, né, que Deus tem ensinado pra mim, e eu creio que Ele permitiu que eu passasse por certas coisas pra ensinar pra vocês também, né, pra dar essa instrução. Eu sei que você já sabe, mas lembre-se que toda criança ela tem o seu ritmo, né? Toda criança ela tem seu ritmo de desenvolvimento, toda criança ela tem a sua fase onde ela vai aprender uma coisa, outra. Então, assim, não adianta você querer colocar uma atividade além da idade do seu filho, ou não adianta você comparar. Ah, sua amiga tá fazendo uma certa atividade, o filho dela tem facilidade e o meu não tem, ou o meu filho fala tantas palavras e a minha vizinha fala, a filha da vizinha fala não sei quantas. Entenda que Deus, ele tem um propósito para cada criança, e ele deu a personalidade, ele deu o estilo, deu o corpo, tudo com um plano e um propósito. A Bíblia fala que, tem até um versículo ali do Yuri, né, que ele fala assim, ó: eu estava ainda na barriga da minha mãe quando o Senhor me escolheu, e nem havia nascido quando ele me chamou pelo nome. Isaías 49:1b, né? Então, na sua barriga, Deus já tinha um plano pro seu bebê, ele tem um propósito, ele tem uma missão, e para isso, às vezes, ele vai criar um filho, ele quer que seu filho seja um grande professor, um grande pastor, aí ele vai ser mais falante, mais comunicativo, e vai falar pelos cotovelos. Aí ele quer que seu filho seja um administrador, ele tem um propósito para que seu filho ganhe muito dinheiro, para que sustente missões para todas as regiões do mundo. Então seu filho vai ser mais concentrado, vai ser mais colérico, vai ser mais focado. Então a gente tem que entender que cada filho tem um propósito e um plano. E dentro desse propósito, nós vamos trabalhando. Por exemplo, se eu vejo que meu filho tem mais habilidade com uma certa área, eu vou tentando estimular ele dentro daquela área que ele tem a habilidade que Deus deu para ele, né? Então, por exemplo, que eu vejo, se eu ver que meu filho tem aptidões para instrumentos musicais, por exemplo, né? E então eu vou tentar trabalhar os instrumentos musicais na vida do meu filho, vou tentar incentivar ele a tocar e tal. Se eu vejo que meu filho ele tem habilidade para questões de coordenação motora, então eu vou tentando incentivá-lo naquela área que ele tem aptidão e tentando trabalhar as que ele não tem também. Por exemplo, meu filho não comunica bem, então eu vou incentivar ele a ser um bom comunicador, a ele falar e tal, mas entendendo as suas limitações. Mas a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, antes de dar instrução a respeito do planner e do box, não compare. Não compare e não crie grandes expectativas também, né? Isso Deus tem me ensinado bastante. Eu vou contar uma caso da minha vida, né? O Yurinho, que é meu filho, né? Ele tem 1 ano e 5 meses. Aí, eu não sei por qual motivo ele desenvolveu um medo muito grande sobre andar. E eu empurrava ele, ele nunca foi criado assim com muito negocinho, eu sempre tentava deixar ele e levava ele pros cantos para ele ter um espaço para ele andar e uma série de coisas. Mas ele demorou muito tempo, ele começou a andar com 1 ano e 5 meses. E ele tem amigos que começou a andar com 9 meses. Agora tu imagina, né? Que a pressão, né? E as pessoas ficam, mas ele não anda, mas ele não anda, mas ele não anda. Eu ficava, meu pai eterno. E eu tentava muito não botar essa pressão em cima dele, né? Então a gente ia no ritmo dele, em nenhum momento a gente ficou, bora Yuri, vai, anda, não sei o que, não. A gente tentou, só que isso muitas vezes causou aflição, porque eu ficava, meu pai eterno, será que esse menino vai andar nunca mais? Causava esse medo, essa ansiedade que eu acho que toda mãe passa em uma determinada área. E eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por essa situação para que eu entendesse que é o tempo dele, né? E o prazo para ele andar era 1 ano e 6 meses. Aí o menino anda com o quê? 1 ano e 5 meses, né? Mas graças a Deus que ele tá andando. Mas isso tudo é pra mãe colérica, ansiosa, entender que Deus tem um tempo, Deus tem um propósito e Deus tem um plano para todas as coisas. Então, primeiro, vá com isso, diminua a sua expectativa, entenda que você vai dar o seu melhor e que o seu filho vai no ritmo dele e você vai ajudando de acordo com o ritmo de cada um, tá bom?
Mas vamos lá agora aqui pro box. Recebi meu box e agora, né? O que eu faço? Vamos lá. Primeiro, você vai dar uma olhada aqui no planner, né? O planner é esse aqui, ó, o planner. Ele é o menorzinho. É tipo como se fosse uma agenda. Aqui no começo do planner, ele tem o plano anual, né? Esse material, ele foi preparado para durar 1 ano, né? Então, não vá fazendo tudo na doida com seu filho. É 1 ano de atividade. Então, quais são... O que você vai lá? Você vai dar uma lida, né? Qual é o objetivo? Ensinar as crianças competências e habilidades de acordo com cada fase de aprendizado, focando no ensino do seu criador, né? Focando no ensino sobre Deus, né? E tem aqui as competências e habilidades, tem os campos de experiência, né? Esses campos de experiência, eu, outro e nós, eu vou explicando direitinho, né? Eu pretendo fazer um curso, né? Explicando sobre cada campo, o que tem que ser ensinado e tal. Mas isso aqui eu tô só falando pra você o básico, tá? Pra você começar já a utilizar. Aí você passa aqui, ele tem o plano de aula. Aqui eu expliquei cada parte, ó. O plano de aula, ele compõe história bíblica, leitura em voz alta, atividade sugerida e a parte de oração, tá bom? Aí eu deixei até um versículo, né? Josué 1:8. Persista, mesmo diante do desafio. Saiba que Deus estará ao seu lado, poderosa guerreira, né? Deus estará com você. Eu sei que tem criança que não senta, eu sei que tem, né? Dá um estresse de vez em quando. Mas Deus, ele vai lhe ajudar nessa jornada, tá bom? Então, você vai utilizar uma folha dessa aqui por semana, tá? Então, eu planejei aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e a sexta eu deixei livre. Na sexta eu conto só a história bíblica, não vou fazer atividades, tá bom? Aí eu posso fazer alguma atividade associada à história bíblica, se você quiser, mas eu deixei um dia livre, tá bom? Então, as aulas, elas não podem ser, como as crianças elas são pequenas, elas não podem ter uma duração muito longa. O ideal é de 15 a 20 minutos. E se você quiser fazer parcelado, por exemplo, seu filho começou a fazer, naquele momento se estressou, se chateou, você tira ele e coloca ele num outro momento do dia para terminar a atividade, também funciona, tá bom? O que eu fiz? Eu separei as aulas, das 4 aulas, 2 são de linguagem, que no caso seria segunda e quinta. Terça-feira é raciocínio, deixa eu desligar aqui que estão me ligando. Terça-feira é raciocínio matemático, né, que não dá para chamar de matemática ainda, porque é o pré-matemática. E a quarta-feira é inglês, né? O inglês, você não precisa falar inglês para ensinar para o seu filho. Você precisa entender as pronúncias e lá, a técnica que a gente utiliza muito no workbook, lá no caderno de inglês, é a questão do ensino de palavras. Então, você vai enriquecer o vocabulário do seu filho com palavras em inglês, várias palavras, e depois, isso até faz parte do ensino clássico, né? Eles decoram muito no começo e depois vai fazendo sentido, né? Então, você, no workbook de inglês, quando você for olhar aqui, você vai ver que tem muito associação de palavras, olha só. Palavras, ó, tem muitos flashcards, ó, cat, dog, e tem muito. E você vai aprendendo de acordo, olha a parte do corpo, ó. Você vai aprendendo de acordo com o que você vai ensinar pro seu filho, você só tem que estar na frente dele. Tem as cores, tudo direitinho, né? Então, como que você vai fazer? Vamos lá. Você vai olhar. Vou começar segunda-feira. Então, eu vou pegar aqui minha estrutura, eu tenho aula 1, 2, 3 e 4. Vou sentar para planejar a semana, tá? Então, a aula de segunda é linguagem. Qual é a história bíblica que eu vou contar? Aí você decide. Por exemplo, aqui em casa a gente está estudando sobre rei Davi. Já faz 2 semanas eu já tenho que mudar a história, né? Que eu falei para vocês que eu uso 2 semanas a mesma história, mas porque meu filho não é do Nova Infantil. Para quem é da nossa igreja, toda semana eles recebem um personagem para estudar, um herói, né, do infantil. Então, você pode falar, essa semana meu filho vai estudar sobre, não sei, Sansão. Então, você vai colocar história bíblica, Sansão. E você vai procurar material para contar sobre Sansão para o seu filho e revisar. Não precisa ser um material extra, você pode pegar o material da igreja, que é a meditação, e você já conta aqui como se fosse a história bíblica.
Mas se fosse você, né, o meu objetivo é quando o Yuri tiver no infantil, é pegar materiais extras pra utilizar, né? Suzy, eu não tenho material na minha igreja, a minha igreja não fornece essa parte da história bíblica e eu não sei. Você tem duas opções. Você pode pegar do site da Nova Igreja Batista, lá tem, né, que é unib.org.br, e lá tem o material tudo direitinho, ou aqui, ó, galera, tem o resumo. Eu coloquei algumas histórias no planner, tem criação, queda, dilúvio, tem Davi, Jonas, Jesus, e você escolhe a história, já tem um resumo para você ler, decorar, e a lição. Aí você só tem que procurar material. Aqui no comecinho, ele tem um QR Code, tá? Esse QR Code é porque dá acesso à pasta onde tem material para você imprimir, tá bom? E você tem que ficar de olho no meu Instagram também, porque lá tem muito material grátis, tem os pagos, que tem, né? Como que eu reviso a história com o Yuri. Eu reviso, será que eu consigo pegar aqui? Eu pego. Isso aqui é outro card, né? Mas eu reviso com os cards, o Yuri já é acostumado. Tanto é que eu tô às vezes aleatória, né, fazendo qualquer coisa. Aí lá vem o Yuri com o cardinho na mão, porque ele sabe que é uma história. E eu conto pra ele toda vez que ele leva pra mim, né? Sempre que dá, na verdade. Mas ele já é acostumado a revisar com os cards, né? Tem alguns cards grátis no link da minha bio. Tem alguns pagos, né? Tem muito material também na internet, tipo, tem aquele True Way Kids e tal, que é muito bom, tá bom? Então vamos lá, essa é a parte da história que você vai definir a semana toda qual que você vai contar. Leitura em voz alta, é muito importante você fazer leitura em voz alta. Das coisas, dos dados científicos que eu estudei, eles recomendam de 15 a 30 minutos de leitura em voz alta por dia, não precisando ser de uma vez. Pode ser parcelado, quando ele já toma no banho, quando ele for dormir, quando ele for acordar, né? Se você não conseguir, tem dia que eu não consigo fazer. Então você vai tentando, né? Mas pelo menos o mínimozinho, pegar um livrinho desse pra você ler, já ajuda, tá bom? Eu sugiro a leitura em voz alta, que você leia a Bíblia, tá? Então você vai pegar a Bíblia, você tá fazendo um plano de leitura anual, siga seu plano. É assim que eu faço, sigo meu plano anual. Não tá? Pegue Gênesis, defina, leitura em voz alta, segunda, Gênesis 1. Se você não lê muito, então já começa com pouco. Gênesis 1, se você já costuma ler, Gênesis 1 a 5, leitura em voz alta, e já conta como a sua leitura bíblica também. Na leitura em voz alta, o bebê não precisa estar assim, ó, olhando pra você, porque ele não vai ficar, né, nem adianta ficar, né? Então, na leitura em voz alta, você pode liberar o seu filho para ele ficar brincando enquanto você lê em voz alta. Agora, quando você estiver lendo algum livrinho piquititito, que nem esse aqui, desses livros acartonados, aí você pode pedir sim a atenção do seu filho. E é importante, quando você for fazendo a leitura, né, que você vá mostrando, né, olha a vaca, ó, toque na vaca e sinta como a pele dela é veludada. O Yuri ama isso aqui. Aí ele coloca já a mãozinha dele aqui. Ela faz um leite delicioso, a vaca faz mu. Então, quando for fazendo nessa questão aqui desses livrinhos que são pequenos, você pode sim exigir atenção. Mas essa leitura um pouco mais longa, você pode pedir para ele fazer, tá fazendo outra atividade enquanto você lê, tá bom? E aí vai para atividade. Olha só, na semana 1, na aula 1, eu já coloquei qual é a atividade. A atividade é cores e associações. O que você vai ensinar? Identificação de cores básicas, ensinar cores primárias, como vermelho, azul, amarelo, verde, bem como cores secundárias, como laranja, roxo e verde. Como você vai começar? Então, se o seu filho ainda não sabe as cores primárias, você vai colocando vermelho, azul, amarelo e verde. O que você pode fazer? Mas como que eu vou ensinar, Suzy? Vamos lá. Tem duas opções. Você tem a parte aqui, ó, sugestões de atividade, cores. Tá vendo? Não sei se foca, ó. Sugestão de atividade, cores. Então, você vai olhar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 atividades de cores. 5 atividades de cores. Então, você define. Eu vou fazer essa daqui ou essa. Essa aqui tem que preparar materiais. Então, você já dá uma olhada e vê qual que você consegue. Não precisa ser na ordem. Aí, você coloca... Lá tem um colchete, você vai colocar atividade 1. Então, você vai preparar o material e vai fazer. Suzy, eu não tenho tempo para fazer essa manual ainda, né? Como que eu faço? Você vem para esse daqui, ele tem linguagem, né?
E a primeira aqui é cores, né? Ele tem animais, filhotes, tem atividade de cores também. Deixa eu procurar aqui, pronto. Pinte de vermelho, tá vendo? Aí você vai definir, eu não vou fazer aquelas que são aqui, porque essas aqui do planner tem que preparar material, garrafa, não sei o quê. Então você vai colocar lá no seu planner, vai colocar, eu vou fazer a atividade da apostila, página 54, na segunda, na segunda, terça, quarta, na quinta, que tem linguagem de novo, eu vou fazer a página 55. Aí você vai colocar 54, 55. Pronto. Matemática, tem atividade de matemática aqui. Vamos ver o que a gente vai aprender de matemática na primeira semana? Deixa eu dar uma olhada aqui. Atividade de matemática da aula 1, semana 1 é contagem. Conte objetos ao redor da casa, como brinquedos, blocos e alimentos. Isso ajuda a criança a entender sequência numérica. Então, você vai contar. Tem atividades sugeridas aqui e tem as atividades sugeridas aqui, ó, de matemática. Aí você vê, né? Suzy, as atividades aqui estão muito difíceis para o meu filho contar. Então, você pode criar, por exemplo, você pega feijão. Bora contar quantos feijão tem? 1, 2, faça tudo sempre muito divertido, como se fosse uma brincadeira, tá bom? Na quarta, inglês. Aí no inglês, cores e formas, porque como eu estou ensinando cor, né? Aí você pode usar, por exemplo, Suzy, eu não vou usar nem a atividade daqui e nem da apostila, eu vou usar isso daqui. Então você pode ir fazendo, né? Tem uma mulher que eu sigo, que ela tem uma musiquinha, que ela fala bem assim: esse é o verde, é o verde. Aí eu falo, Yurinho, que cor é essa? É o verde, né? Aí pode fazer, it is green, né? Fazendo em inglês também, né? Yellow, cantando, ou pode ir mostrando, né, objetos, né? Pegando uma caixa com todos os objetos da mesma cor. Então, são todas sugestões, né? Então, sempre quando for animais, ó, lembra que tem os cards dos animais pra ajudar. Aí você vai usar toda vez? Não, você vai usar de acordo. Depois que você seguiu a aula, planejou sua semana 1, tudo direitinho, se a semana 1 você colocou, preencheu, você calma o coração, porque você já tem atividade pra semana toda. Suzy, eu estou com tempo. Faça um mês, pare um pouquinho e faça a semana 1, 2, 3 e 4. Chega um momento, eu preenchi para 100 semanas, né? Chega um momento em que eu não coloco mais quais são o tema, né? Por quê? Porque aqui atrás ele tem as ementas, né? Que você tem que ensinar sobre coordenação motora, o que você precisa ensinar sobre parte do corpo. E aí você pode pegar, ó. Você mesmo pode pegar, ver qual que seu filho ainda não sabe. Por exemplo, aqui meu filho ainda não sabe identificar parte do corpo. Nem apontar, nomear a parte do corpo com mãos, pés, nariz, olhos, boca e cabelo. Ele não sabe. Então você vai pegar isso daqui e vai colocar no seu planner para ensinar para ele sobre isso, né? E vai preenchendo, né? Você tiver um tempinho, eu acho que atrás tem as anotações para você fazer, embaixo tem observações, né? Então, você vai seguindo o ritmo. Qual é a graça do homeschooling? O homeschooling, a graça é que ele tem, cada criança, ela vai no seu ritmo, desenvolvimento. Se ele não aprendeu ainda a parte do corpo, né? Não sabe ainda a parte do corpo. Por exemplo, o Yuri, ele não consegue identificar ainda a barriga, né? Eu faço cabeça, ele faz olho, boca, né? Boazinha, né? Mas a barriga, toda vez ele erra. Aí eu faço barriga, né? Pra ver se ele entende. Mas você volta naquilo que ele tem mais dificuldade. Ou aquele material que você fez, por exemplo, aqui, eu fiz um material de cores que é pra colocar as bolinhas. Deixa eu ver um aqui. Eu fiz um que é pra esse material aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, dá um trabalhinho pra fazer. Então, você vai utilizar várias vezes, né? Você guarda, não deixa à disposição da criança, né? Porque senão ela enjoa daquilo. Então, você oferece, e quando você for planejar de novo, você vai de novo e assim por diante, tá bom? É assim que funciona. Eu tô planejando fazer um curso
que eu vou explicar cada área e dar ideias, mais outras ideias para você trabalhar cada área, de acordo com a vivência que eu vi lá na educação infantil, né? Para quem não sabe, eu sou formada, eu sou engenheira química, eu tenho 10 anos de experiência como professora e eu trabalhei como coordenadora de uma escola, né? E eu implementei muitas coisas lá associadas à educação infantil, né? E também eu tô planejando um curso para um método de alfabetização fonética, né? Tem muita coisa pronta, só que só falta terminar, conseguir gravar, porque com bebê, né, você já sabe, precisa do pai, né, ficar de olho. E se você, por acaso, tá curioso e não adquiriu o box ainda, né, você pode falar comigo no meu Instagram, via direct, ou mandar no meu WhatsApp, que eu posso responder as suas perguntas, tá? Esse vídeo é um vídeo explicativo para quem adquiriu o box, então só vai fazer sentido se você tiver o box. Mas o próximo, o curso que eu fizer, eu vou fazer independente, tá? Para quem tem, e vou dar soluções para quem também não adquiriu. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe e que Ele dê, vou profetizar na sua vida, que Ele dê muita paciência, muita calma. Na minha vida também, para ensinar essas crianças, e que todas elas que estejam assistindo esse vídeo, todas as mamães consigam o principal, além de qualquer outra coisa, levar essas crianças para Cristo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.